Olá, crianças! Eu sou a professora Andreia e hoje vou falar para vocês das modificações nos bairros. Mas antes de falar sobre as modificações nos bairros, eu vou falar para vocês o que é bairro. Bairro é uma parte da cidade e todos têm um nome, uma história. Bairro que convivemos com outras pessoas, estudamos, nos divertimos, fazemos compras e outras coisas mais. O bairro é um lugar de convivência. O bairro é mais do que um conjunto de ruas, moradias, prédios, lajes. Ele é um lugar de convivência onde todos nós convivemos juntos, em harmonia e paz. Respeitando as regras dos outros. Então, por isso, é um lugar onde convivemos. Os bairros podem ser diferentes, mas o que torna um bairro especial são as pessoas que moram nele. Nem todos os bairros são iguais. Cada um tem o seu jeito, um tem um estilo diferente, mas quem faz a melhoria do bairro e se tornar especial são as pessoas. Agora eu vou ler um poema para vocês. Um poema sobre bairro. O nome do poema é Meu Bairro é Assim. Bairro todo mundo tem, jovem, idoso ou neném. Bairro antigo, o mais recente, com bastante ou pouca gente. Todo bairro tem um nome e às vezes sobrenome. Nomes de origem, tupi e de quem ouve até sorrir. Bairros com nome de santo ou flores, com encanto, com os nomes de animais, minerais, vegetais. Bairro com o nome de gente do passado e do presente. Os bairros mudam. A caminhar pelos bairros, você pode perceber mudanças produzidas pelos seres humanos. Ao longo do tempo, pensa no bairro que você vive. Será que ele sempre foi assim? Os bairros mudam. Uma rua no passado que era de terra, atualmente pode ser pavimentada. E onde havia moradias, podem ter sido construídos prédios e lajes. A circulação de pessoas e veículos podem também ter mudado com o passar do tempo. Antigamente tinha menos pessoas nas ruas, menos carros. Hoje em dia, as ruas são mais movimentadas de pessoas e veículos. Então, são as mudanças que acontecem nos bairros, nas cidades, assim. Uma rua que tinha pouco movimento no passado pode ser muito movimentada atualmente. É por meio de fotografias que podemos conhecer algumas mudanças que ocorrem no bairro. Então, as fotografias que mostram como era nosso bairro no passado e a gente que pode verificar as mudanças que ocorrem no decorrer dos anos. Crianças, para a próxima aula, eu vou pedir algo interessante para vocês. Quero que vocês tragam duas figuras do bairro que vocês moram. Quero uma figura do bairro de antigamente, cada um vai trazer do seu bairro de antigamente e outra figura do bairro agora recente. E aí vocês vão fazer vão mostrar, colocar para mim a diferença, como está o bairro, como o que mudou, como que era no passado, como é agora, o que mudou, o que está diferente, o que está melhor, o que está pior, o que você acha das mudanças. Eu quero para a próxima aula, tá bom? Então, crianças, dando continuidade à nossa aula, eu vou mostrar para vocês alguns lugares históricos da nossa cidade. 10 lugares históricos em São Paulo que você precisa conhecer.
A cidade de São Paulo é famosa por diversos motivos, entre eles seu modernismo ou sua vida cultural e noturna. É verdade que a cidade não investiu muito em sua preservação, mas ainda guarda monumentos históricos extremamente importantes, não só para o município, mas para todo o Brasil. Foi aqui que aconteceu, por exemplo, um dos momentos mais famosos da história do país, a Declaração da Independência, e ainda podemos ver grande parte dessa história de perto. Confira um roteiro com 10 lugares históricos que você precisa conhecer em São Paulo. Parque da Independência. O Parque da Independência, inaugurado em 1989, tem esse nome por guardar elementos históricos importantes para a história da independência do Brasil, tombados pelos órgãos de preservação histórica em esfera municipal, estadual e federal. Lá você pode encontrar Museu Paulista, Museu do Ipiranga. O prédio foi inaugurado em 7 de setembro de 1895 com o intuito de ser o memorial da independência do país. O museu conta com o acervo de mais de 125 mil peças, incluindo a famosa tela Independência ou Morte. Infelizmente, ele está fechado para restauração por tempo indeterminado, mas a visita vale a pena, só para apreciar a arquitetura. Monumento à Independência. Conta-se que foi nesse exato ponto, às margens do rio de Ipiranga, que Dom Pedro recebeu a Carta do Rio de Janeiro, que o fez decidir declarar a independência. O monumento foi inaugurado no centenário da independência com uma cripta em seu interior para guardar os restos mortais de Dom Pedro e suas duas esposas. Casa do Grito. A casa recebeu este nome, pois aparece na tela Independência ou Morte. Teria sido próximo a essa casa que Dom Pedro deu o famoso grito, que ficou no imaginário popular. Independência ou Morte. Pátio do Colégio. Foi no pátio do colégio Marco inicial da construção da cidade de São Paulo, que os jesuítas se estabeleceram a fim de catequizar os indígenas da região. Quase 300 anos depois, Dom Pedro se hospedou no mesmo prédio quando veio para a cidade e proclamou a independência do país. O espaço é aberto à visitação e recebe visitas guiadas. Solar da Marquesa de Santos. Alguns dias antes da independência, Dom Pedro conheceu em São Paulo sua amante Domitila de Castro Canto e Melo, que ficou conhecida como a Marquesa de Santos, título que recebeu do imperador. O solar foi construído no século XVIII, mas só foi comprado pela Marquesa em 1834, transformando-se em cenário para várias festas da alta sociedade paulistana. A casa pode ser visitada gratuitamente e possui programação de exposições que podem ser conferidas no site. Praça do Patriarca. José Bonifácio foi essencial para que o Brasil se separasse de Portugal. Ao lado de Dom Pedro, arquitetou a independência do nosso país e ficou conhecido como patriarca da independência. O monumento construído em sua homenagem foi inaugurado em 1972, em homenagem aos 150 anos do aniversário da independência. A praça também é famosa pelo contraste de arquiteturas nos prédios que a cercam. Mosteiro de São Bento. Os mosteiros, os beneditinos, chegaram a São Paulo
em 1598 e a Bandia, dedicada a São Bento, foi fundada em 1634, com arquitetura fascinante. Até o Papa Bento XVI já se hospedou no mosteiro. Edifício Martinelli. O primeiro arranha-céu a ser construído na América Latina está em São Paulo e foi inaugurado em 1929, projetado pelo italiano Giuseppe Martinelli. O prédio abre para visitações e tem um mirante que vale a pena conferir, além de ser uma referência histórica e arquitetônica no país. Estação da Luz. Na época da República, que ficou conhecida como Café com Leite, a Estação da Luz, com a sua arquitetura fascinante, era símbolo de poder dos paulistanos. Fundada em 1901, foi ali chegaram muitas figuras e imigrantes diversos durante o século XX. Avenida Paulista. Inaugurada em 1891, a avenida foi o local onde os ricos barões de café construíram suas enormes mansões. Algumas ainda estão preservadas até hoje. Um exemplo é a Casa das Rosas, construída em 1935. Hoje recebe eventos e exposições. Mercadão. O Mercadão Municipal de São Paulo foi inaugurado em 1933 e projetado pelo engenheiro Felisberto Ranzini, o mesmo responsável pelas fachadas do Teatro Municipal e da Pinacoteca. Quem passa para visitar pode se deliciar com famosos pastéis, sanduíches de mortandelas e frutas exóticas. Catedral da Sé. Em 1954, 400 anos depois da fundação inicial da cidade de São Paulo, foram fundadas a catedral mais famosa de São Paulo e a Praça da Sé. A praça guarda o marco zero da cidade e catedral pode ser visitada, inclusive sua fascinante parte subterrânea, que precisa ter visita agendada. Enfim, a professora Andréa despede de vocês aqui e aí nós nos encontramos em uma outra aula. Beijos, tchau!